partilhar ao seu coração aquilo que Deus tem compartilhado comigo. E o desejo do meu coração é que Deus fale tanto com você, quanto Ele falou comigo, por essa palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela é poderosa para dividir alma de espírito, juntas de medula. Ela vai a lugares tão profundos dentro de nós, que ela nos ajuda a discernir a intenção do nosso coração. Olha que poderosa essa palavra. Esta é a palavra do Senhor, do nosso Deus. Se você puder fechar os teus olhos, quero orar juntamente com você mais uma vez. Espírito Santo, aqui estamos diante da tua presença, expostos diante da tua palavra. Esta palavra que nos cura, nos liberta e nos transforma. Esta palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Estamos expostos diante desta palavra que é tão poderosa. Ela pode ir a lugares dentro de nós que ninguém nunca foi e fazer coisas dentro de nós que ninguém pode fazer, só o Senhor. Espírito Santo, aquieta o nosso coração, acalma a nossa alma. Espírito Santo, cala toda e qualquer voz que tenta se sobrepor à voz do teu Espírito a nós agora. Espírito Santo, faz cessar toda distração. Declaramos a nossa mente e o nosso coração estão presos, atados a Jesus Cristo, que é o nosso cabeça. Somos o corpo de Jesus Cristo. Cristo é o nosso cabeça. E diante dele calamos, silenciamos, ouvimos e recebemos tudo o que ele tem para nos falar, para nos dizer, para nos ministrar. A tua vontade, Espírito Santo, sim e amém, dizemos. Graças a Deus. Glórias a Jesus. Palavra do Senhor está lá em Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. Num primeiro momento nós vamos ler corrido o texto. E na sequência nós vamos tirar algumas lições. E à medida em que nós vamos lendo, a gente vai aplicando essas lições do texto à nossa vida. E nós vamos concluir a mensagem com 2 importantes lições práticas dessa história que nós vamos ler. Amém? Só para te situar de como vai ser o nosso roteiro aqui. Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos ler a princípio do 13 ao 21. Depois nós vamos pular para o 25. Depois nós vamos pular do 28 ao 32. Mas quem está ali na transmissão, fica tranquilo aqui para passar para nós, que eu vou te situando, tá bom? Então, o 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, e que ficava a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Grava isso. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. 15, e quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto. Grava isso. 10 quilômetros de Jerusalém, o próprio Jesus chegou perto. E ele começou a caminhar com esses 2 discípulos. 16. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. 17. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? E eles pararam, com um jeito triste. Um deles, chamado Cleópatas, disse para Jesus assim: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nos últimos dias? O que foi? Perguntou ele. E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré?
Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e em palavras. Grave isso, profeta e poderoso em atos e em palavras. O chefe dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E quando isso aconteceu, é o que os discípulos dizem no 21, a nossa esperança, que era que fosse ele que iria libertar o povo de Israel. Mas já fazem 3 dias que isso aconteceu. Isso o quê? Que Jesus havia morrido. Então, trocando em miúdos, esses discípulos estão falando, mas já faz 3 dias que a nossa esperança foi embora. No 31, aí os olhos deles foram abertos. E eles reconheceram Jesus. Diga assim comigo, olhos abertos, reconhecer Jesus. Escuta o que diz o restante do texto, mas ele desapareceu. Aí Jesus saiu de cena. No 32 diz, e eles disseram um para o outro. Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras? Aqui, irmãos, nós vemos a narração de um momento da história em que 2 discípulos estavam a caminho de Emaús, logo após a morte de Jesus Cristo. Jesus tinha morrido, você vai ver nos versos anteriores da história, você vai ver que Jesus tinha morrido e não fazia muito tempo que esses discípulos decidiram fazer caminhar a caminho de uma cidade. Aí nós vamos ver lá no verso que nós lemos a princípio, verso 13, agora nós vamos começar a fazer algumas aplicações das lições que tem nesse texto para nós. Verso de número 13, diz que no mesmo dia, 2 seguidores estavam indo para Jerusalém, a um povoado de Emaús, que fica a menos de 10 quilômetros. No 14, eles estavam conversando sobre tudo. E aí, quando eu li esse momento da história, eu fiquei imaginando 2 pessoas diante de um fato muito triste que tinha acabado de acontecer. E essas 2 pessoas conversando sobre, não apenas o fato, mas a Bíblia diz que eles conversaram sobre tudo. Conversar sobre tudo nos dá a ideia de que a gente fala sem parar. A gente fica falando. Sabe aquela tristeza que te faz ficar falando do problema, falando da situação, falando da tristeza, falando da dor, e falando. Irmãos, aqui é uma lição preciosíssima para nós, porque a Bíblia diz que eles estavam o tempo todo falando, o tempo todo conversando. Provérbios, capítulo de número 13, verso de número 3, dá um conselho preciosíssimo para nós, sobre não ficar o tempo todo falando. Cuidado, momento de tristeza, momento de dor, momento em que nós somos contrariados, momento em que nós estamos frustrados, fala pouco e ouve muito. Olha o que o escritor de Provérbios está dizendo: quem toma cuidado com o que diz, protege a sua própria vida, mas quem fala demais, acontece o quê? Destrói a si mesmo. Cuidado com ficar falando demais, porque no falar demais a gente fala o que não deve. Falar demais, qual é o risco da gente falar alguma coisa para alguém que a gente ama e ferir, e machucar. E palavras, elas afetam o outro, às vezes a ponto de você não conseguir mais reparar o dano que foi causado. Tem gente falando demais, está no calor do deserto, olha para Jesus. Fala pouco e ouve muito do que ele tem para te dizer. Há uma sabedoria popular que diz que quem fala demais dá bom dia
Imagina, gente, quem fala demais. Eu fiquei tentando pensar um pouco mais na profundidade do que essa sabedoria popular diz. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Eu fiquei imaginando a gente passar na rua e começar a dar bom dia para os animais. Bom dia, cachorro. Bom dia, uau. Bom dia, miau. Bom dia, gatinho. Faz sentido para você? Para mim não faz o menor sentido. A gente dá bom dia para o animal nem sabe do que a gente está falando, que a sabedoria popular está querendo nos dizer, que o escritor de Provérbios está nos dizendo. Se a gente fica falando muito, a gente vai começar a direcionar a nossa fala para quem não entende. A gente vai começar a desperdiçar palavras, jogar palavras ao vento. Gente que fala demais, o escritor de Provérbios fala sobre a mulher rixosa. O escritor de Provérbios, falando sobre a mulher rixosa, ele fala que ela é como gotejar da torneira. Sabe aquela goteira, aquela torneira que perdeu a rosca? Não, perdeu. Como que é, Webster? Me ajuda aí. O corinho quebrou e ela perdeu a borrachinha lá, o corinho quebrou e ela perdeu a rosca. Ela passa do ponto e não fecha, passa do ponto e não fecha. Então ela fecha, mas ela fica gotejando. Então fala que quem fala demais, a mulher que fala muito, e aí se aplica não só a mulher, eu vou fazer uma aplicação geral, o ser humano aqui. Quem fica falando muito é como gotejar da torneira. Irrita ou não irrita quem ouve? Sim ou não, igreja? Irrita. Então o Senhor está nos chamando uma atenção aqui esta manhã, dizendo, fala pouco. Para de desperdiçar a palavra. Falar gasta-se energia. Você está gastando energia falando demais e falando o que não deve. Quando você precisa de energia para ir para a oração, não tem. Quando você precisa de energia para adorar a Deus, não encontra. Quando você precisa de energia para fazer o que é trivial do nosso dia a dia que precisamos fazer, que é trabalhar, cuidar das crianças, cuidar da casa, não encontramos. Por quê? A energia foi desperdiçada. Falar a coisa certa, na hora certa, Salomão disse, é como maçãs de ouro em salvas de prata, é valiosíssimo. Tem pessoas que estão falando algo valioso, mas não está mais sendo ouvido, porque falou muito e fora do tempo. Quando vai falar na hora certa, a coisa certa, quem ouve já não dá mais ouvido. Está desgastada essa relação. Vamos continuar o que o texto nos fala. Verso de número 15, enquanto eles conversavam, eles discutiam, o próprio Jesus chegou perto. Olha quem fala demais, irmão. Quem fala demais não percebe a chegada da presença de quem? Quem chegou aqui? Quem fala demais não sente, perde a sensibilidade da chegada, da presença de Jesus. A Bíblia diz que Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. A palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo de número 28, verso de número 20, está escrito assim, o finalzinho do versículo. Lembre-se sempre disso. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o final de todas as coisas. O que isso tem a ver com que nós antecedemos a fala? Tudo, irmãos. Porque se eu perco a sensibilidade, eu não percebo e não creio que Jesus está comigo naquela tempestade, naquele deserto, naquele momento difícil, naquele momento em que eu estou frustrada, desiludida. Então nós precisamos nos ater à realidade da palavra de Deus. Se Jesus disse que estaria conosco todos os dias, é todos os dias, em todos os momentos. Quando ninguém está te vendo, Jesus está ali, Ele está te vendo. Quando o teu travesseiro serve de afago para as tuas lágrimas, ninguém percebeu, nem aquele que talvez reparte a cama com você, mas o Senhor está ali. O Senhor está nos vendo. E de verdade, quem tem Jesus tem tudo.
Não precisamos de mais nada. Deus e nós somos a maioria. Isso não é presunção, porque eu não confio em nós, eu confio em Ele conosco, é tudo que a gente precisa. Irmãos, esses discípulos estavam perdendo até esse momento da história, porque depois, graças a Deus, eles se despertam. Mas até esse momento da história, eles estavam perdendo algo que de mais precioso eles precisavam. Por quê? Porque em Jesus, eles tinham tudo o que eles precisavam. Se tinha alguém que poderia dar tudo o que aqueles discípulos precisavam, era Jesus. Verso de número 16. Mas alguma coisa não deixou com que eles reconhecessem Jesus. Grifa esse verso na sua Bíblia, seja digital, seja física. Alguma coisa não deixou com que esses discípulos reconhecessem que quem chegou perto, estava ali andando com eles, era Jesus. Esse alguma coisa no texto me trouxe uma inquietação e me levou a buscar um pouquinho mais. Eu fui ver o original da palavra. O original da palavra no grego, eu vou soletrar para vocês porque eu não vou saber falar. É uma palavra muito difícil. Eu vou falar como se lê, tá? Mas talvez a pronúncia seja diferente. Como se lê? Empodizetai apó. Empodizetai apó. Essa é a pronúncia da tradução do grego. O que quer dizer essa pronúncia, traduzindo para a nossa linguagem? Quer dizer que eles estavam impedidos de ver Jesus. Os olhos deles estavam impedidos de perceber Jesus. E aí, orando ao Senhor, o Senhor ministrando o meu coração acerca de nós, acerca da igreja de Cristo, eu e você, o Senhor me disse: algumas coisas estão impedindo os meus filhos de me perceberem. Uma delas nós já falamos aqui, falar demais. O que podem ser mais estas coisas, irmãos? São tantas coisas que está neste tempo nos impedindo de ver Jesus. De perceber que Ele está andando com a gente. De se esquecer, às vezes, dessa palavra que Ele disse que estaria conosco todos os dias. E às vezes oramos e falamos para Deus corajosamente: o Senhor parece que não está me vendo. O que são essas algumas coisas que não nos faz ver Jesus? Jesus está, é nós que não estamos vendo. Então o problema não está nele, o problema está em nós, que não estamos vendo, não estamos percebendo. O que são essas algumas coisas que está nos fazendo não perceber a presença de Jesus conosco? Algumas eu pude listar aqui, outras o Espírito já está listando para você. Mas uma delas, irmãos, estar preso ao passado nos impossibilita de perceber Jesus no caminho. O que é estar preso ao passado? Estar preso a perdas do passado, ao luto. Irmãos, o luto é dolorido demais. Quem viveu sabe. E o luto precisa ser experienciado, experimentado, ele precisa ser vivido. Mas o luto não pode perdurar muito tempo. Porque do mesmo jeito que é saudável você experimentar o luto, se você vive em luto por uma situação o tempo todo, aquilo que era para ser saudável começa a te adoecer. Então, perdas pode ser alguma coisa, ofensas pode ser essa alguma coisa, está nos impedindo de enxergar Jesus. Ausência de liberação de perdão, fracassos nos relacionamentos. Relacionamentos, quando eu falo de fracasso nos relacionamentos, eu estou falando de relacionamentos que você cultivou, no que dependeu de você, você fez por onde, você acreditava naquele relacionamento, mas porque todo relacionamento depende das duas partes. A outra parte não quis. E esse relacionamento não foi adiante, você se frustrou.
essa frustração vivida nessa perda, nesse relacionamento, pode ser alguma coisa que está te impossibilitando de enxergar Jesus. Essa coisa de viver do passado. Ai, quando era tão bom. Se Jesus continua conosco, hoje, mesmo sem o que eu tinha no passado, pode ser tão bom ou melhor do que foi. Por quê? Porque Jesus está com a gente. Porque Jesus está caminhando, porque Ele está conduzindo, porque Ele está curando, porque Ele está fortalecendo, porque Ele está provendo. Porque Ele é Senhor, porque Ele governa os céus e a terra, porque Ele pode fazer todas as coisas que eu preciso. O Senhor nos faz um convite muito especial esta manhã. Qual é o convite que o Senhor nos faz? Sai deste lugar que te prendeu no passado. A ordem de Deus é clara ao teu espírito. Sai deste lugar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: sai deste lugar. Sai do passado. Deixa as coisas que ficaram para trás. A mulher de Ló nos dá um exemplo mestre sobre essa questão. Olhar para trás endurece-nos. Olhar para trás nos faz perder o que está por vir. Porque eu não tenho olhos na frente e atrás. Ou eu vou olhar para frente, ou eu vou olhar para... Olhar para trás nos faz perder visão de futuro. Sai desse lugar, o Senhor está te dizendo. Senhor falando fortemente ao meu coração, não dei tema a essa mensagem, porque eu não quis ficar presa a uma questão. Porque eu sei que o Espírito vai falar com a sua multiforme graça de várias maneiras, com cada um aqui, como falou comigo. Mas, embora eu não dei tema, o Senhor está falando o tempo todo, desde que eu estou orando por essa mensagem aqui, adorando a Deus, e falando Jesus, sobre a mensagem, Jesus está falando, é uma manhã de cura. Eu quero curar o meu povo. Eu quero curar o meu povo, porque nós precisamos de cura para viver raízes profundas em Jesus. Precisamos ser cada dia mais curados, irmãos. Por isso o Senhor está te dizendo, do passado, sai desse lugar. Por quê? Porque o que vem depois é bem melhor. Ainda não acabou, o Senhor manda te dizer. Ainda não acabou. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. As coisas velhas já são passadas. Eis que o Senhor faz nova todas as coisas. Levanta, sai deste lugar. Os 5 minutos que você tinha para chorar e amargar o fel de uma frustração, de uma dor, de uma perda, de um luto, de uma situação difícil, já passou. Agora é hora de olhar para frente, porque o que vem depois é melhor. O que veio depois do deserto para o povo de Deus? Canaã. O que veio depois da morte de Jesus? A ressurreição. O que vem depois é melhor. Porque eles não perceberam, não estavam vendo Jesus. Eles estavam presos apenas na morte de Jesus. Mas eles em nenhum momento se lembrou de que aquele que andava com eles poderia ser Jesus, ressurreto. Poderia ser Jesus personificado ali no cumprimento da promessa, quando ele disse, eu vou morrer. Mas eu vou também ressuscitar. Irmãos, ficar preso a algumas prisões, em algumas dores, em alguns lamentos, em algumas frustrações, em algumas perdas, nos faz tirar a esperança da salvação. Nos faz perder no meio do caminho a esperança de permanecer com Cristo para a vida eterna. O que estamos fazendo? Quando ficamos presos ao passado, o que estamos fazendo com a nossa vida? Estamos perdendo muita coisa. Verso de número 17, Jesus perguntou a eles, e aí a gente vai ver o que era essa alguma coisa dos discípulos. Jesus perguntou a eles, o que vocês estão conversando nesse caminho?
Eles pararam com um jeito? Eles pararam com um jeito? Qual era alguma coisa que fez eles perderem a insensibilidade? Tristeza. Eles pararam com um jeito triste, insensíveis, triste. Não perceberam que Jesus estava ali. Verso 18, e um deles chamaram Cleópatas e disse: será que você não é o único morador de Jerusalém, que não sabe o que está acontecendo? Olha o que eles estavam falando para o próprio Jesus. Irmãos, quando nós estamos insensíveis e somos dominados pelas nossas emoções, a gente fala com Jesus sem saber com quem estamos falando. E eles, sem saber o que estão falando, eles viram para Jesus e falam assim: não está sabendo não? Você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu esses últimos dias por aqui? As irmãs de Lázaro, insensíveis e sem visão. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quem disse que Jesus não estava ali? Quem falou que Jesus não estava na ocasião? Jesus estava. Elas que insensível, movida pelo sentimento da situação, governada pelas emoções, sentiram que Jesus não estava ali. Mas os nossos sentimentos não dizem respeito a Ele. Os nossos sentimentos podem dizer: Jesus não está aqui. A palavra de Deus diz: aonde está 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu me faço presente no meio deles. Entre o meu sentimento e esta palavra poderosa, nós ficamos com o quê? Não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu creio. Não é sobre o que eu sinto, é sobre o que Jesus tem dito sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus negócios. Os nossos sentimentos nos enganam, irmãos. Jeremias disse isso: o coração do homem é enganoso, quem o conhecerá? Coração, sentimento. Os nossos sentimentos nos enganam a ponto de nos cegar e nos fazer perder a sensibilidade. Cuidado para que na insensibilidade não percamos a fé, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível cultivar uma vida de relacionamento com Jesus, que é tudo para nós e que nos fez a maior de todas as promessas, que é habitar com Ele na eternidade. Verso de número 25. E então Jesus disse: como vocês demoraram para entender e a crer, fé, crer, em tudo que os profetas disseram. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus fez com que ia mais longe. Mas os discípulos, no verso 28, ainda agora no finalzinho, eles fizeram algo maravilhoso que nós precisamos fazer, irmãos. Eles disseram para Jesus: fique conosco. Mas eles não falaram de qualquer jeitinho. Aqui eles já estavam mais próximos da revelação. Eles insistiram. Se eles insistiram é porque talvez num primeiro momento eles falaram: Jesus, fica conosco. Jesus, não, preciso ir adiante. Não, tenho muita coisa para fazer. Não, tenho muitas coisas para cuidar. Não sei, a Bíblia não diz. Mas eu estou aqui pensando com você, amém? Aí a Bíblia diz que eles insistiram. Foi isso que me deu base para fazer viajar nesse pensamento com vocês. Jesus, eu insisto, não vai, porque a tua presença é tudo para mim. Jesus, eu insisto, não retires de mim o teu Espírito, porque Ele é tudo que de mais precioso habita no meu ser. Jesus, eu insisto, fica. Me dá mais uma chance. Eu quero aproveitar cada segundo deste novo tempo. Eu quero aproveitar cada momento deste novo tempo, neste novo relacionamento com o Senhor.
Fica, Jesus. Um pedido desse Jesus não nega. E a gente vai ver, Jesus fica com eles. Porque Jesus diz lá em João 6,37 que aquele que vem a Ele não lança fora. Jesus entrou, ceou com aqueles discípulos. A Bíblia vai dizer no continuar do versículo 28, Ele pegou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, irmãos, a ceia do Senhor. Nós participamos aqui mensalmente. Esse versículo simboliza uma ceia, que é um tempo de comunhão, celebração da comunhão que nós temos com Jesus. Então, primeiro nós insistimos, Jesus fica aqui, Jesus fica, Jesus ceia com a gente come do pão, a gente come do corpo de Cristo. E na sequência, acontece a cura que aqueles discípulos precisavam. Verso de número 31. O que aconteceu, igreja? Vamos ler juntos, 1, 2, 3. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Levanta sua mão, se você concorda com o que eu vou dizer, repete comigo: Senhor Jesus, fica aqui, eu não abro mão da tua presença comigo. Pai, ceia comigo e eu cearei com o Senhor. Eu desfruto da comunhão que tenho com o Senhor. Abra os meus olhos. Eu declaro que toda a atadura espiritual que estava sobre você e te impedia não enxergar Jesus, te fazia perder a sensibilidade sobre quem Ele é, de que Ele está andando com você no caminho, essas ataduras caem agora, em nome de Jesus. Eu declaro que esta é a libertação que Deus tem para nós aqui. Ataduras caem, ataduras caem, ataduras caem, ataduras caem, em nome de Jesus. Você não vai enxergar apenas Jesus, mas o futuro que Jesus tem reservado para mim e para você. Passaremos a enxergar. Os nossos olhos não ficarão mais na situação e na cena atual do que estamos vendo, mas os nossos olhos são agora arremetidos, nossos olhos são agora colocados no cenário da promessa que Jesus nos fez. Mentaliza aí, traz à sua memória as promessas que Jesus te fez, os lugares que Ele falou que ia te colocar, os níveis de presença que Ele falou que ia liberar sobre a sua vida, o batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas, os dons espirituais, a intimidade maior com Ele, os filhos para aquela que era estéril. Tudo isso é promessa. A casa que Ele falou que te colocaria, o carro que Ele falou que te daria, o casamento que Ele falou que tem para você. Isso é trazer à memória o que nos dá esperança. Trazer à memória o que nos dá esperança, irmãos, é olhar o caos, é olhar o deserto e dizer: aqui não é o meu fim, porque há uma promessa de Canaã para mim. O Senhor nos chamou para viver estas maravilhas pela fé. E eu quero já caminhar para o final, falando sobre 2 lições práticas que nós extraímos desse texto, depois de todas essas aplicações que nós já fizemos aqui. Primeira delas, irmãos, nós precisamos saber da importância de estarmos com Jesus, para que os nossos olhos se abram. O que eu quero dizer com isso? Não negocie a presença de Jesus por nada. Não há prazer neste mundo maior do que o que a presença de Deus pode te dar. Nada que é carnal, humano, findável, pode ser maior do que aquilo que é eterno e que durará para sempre. E a segunda lição prática, eu convido o Ministério de Louvor para nós adorarmos o Senhor.
E nós vamos falar da segunda lição prática que nós precisamos extrair desse texto. É que nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito, porque sensíveis nós estamos posicionados. Diga assim comigo, posicionamento. De novo, posicionamento. De novo, posicionamento. 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 É intencional, porque na repetição fica gravado. Nós precisamos estar posicionados no lugar que Jesus falou para estarmos. Por que eu falei no começo da mensagem para vocês, guarda os 10 quilômetros? Nós vamos entender agora. Atos capítulo de número 1, verso 2 a 4, nós vamos ler isso juntos. Verso de número 2 está dizendo assim: até o dia em que ele, Jesus, foi levado para o céu. Antes dele ir para o céu, ele deu ordens pelo Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Jesus dá ordens, amém? Jesus dá ordens, amém? Jesus fala com o seu povo, Jesus nos dá algumas ordenanças. E de verdade, eu e você nós temos juízo, sim ou não? Porque manda quem pode. Quem são os ajuizados aí? Todos nós, em nome de Jesus. Nós temos juízos. Jesus deu ordens aos apóstolos. E aí no 13 diz assim: depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando sem deixar nenhuma dúvida que ele estava o quê? Que ele estava o quê? Jesus fez questão de provar, sem deixar nenhuma dúvida para aqueles discípulos de que ele vive. E os apóstolos viram Jesus, conversaram com eles, e Jesus conversaram com eles a respeito do reino de Deus, verso 4. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem. Qual foi a ordem, igreja? A ordem de Jesus para os discípulos é: fiquem, não vai. Fiquem, aonde? Em Jerusalém, lugar do poder, porque de lá seria derramado o poder do alto sobre a vida deles. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém, esperem lá, até que o Pai dê a vocês o que Ele prometeu. Fiquem para receber promessas. É hora de ficar, não é hora de ir. Vai ter o tempo de ir também. Mas agora o que Cristo está falando para nós, fica no lugar da promessa. O que aconteceu com esses discípulos que estavam na ocasião da ordem de Jesus? Estavam caminhando, já distante de Jerusalém, a 10 quilômetros para onde? Emaús. Mas a ordem de Jesus era para ficar em Jerusalém, mas os discípulos estavam indo para onde? 10 quilômetros, já estavam longe do lugar da promessa, sem visão, sem sensibilidade, angustiados, desesperados, porque quando nos distanciamos de Jesus, as circunstâncias nos deixam assim, angustiados, desesperançados, amargurados, frustrados, tristes, como nós lemos aqui. E distanciar-se de Jesus não tem a ver com estar na igreja, estou na igreja, estou perto, estou fora da igreja, estou longe. Irmãos, nós precisamos congregar, amém? A Bíblia nos orienta a isso. Mas estar com Jesus aqui é ter um relacionamento ativo, diário, com Jesus. Não é apenas estar na igreja. Estar na igreja é um complemento, é o resultado de quem tem relacionamento. Precisamos estar num relacionamento sério. Status de Facebook. Com Jesus. Eles já estavam a 10 quilômetros de distância. Lá no verso 13 nós lemos isso.
Então, segunda lição prática: se posiciona no lugar onde Deus te disse que era para estar. Se é para ir, vai. Se é para ficar, fica. Eclesiastes 3, Salomão vai nos ensinar algo precioso, falando sobre o tempo para todas as coisas. E ele vai falar: há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo para tudo nos céus e na terra. Precisamos de sensibilidade para discernir o tempo e as estações do que Deus está falando conosco. Qual é o tempo de nós irmos e qual é o tempo de nós voltarmos. Percebe a importância da libertação que Deus está nos trazendo, da cura que Deus está nos trazendo, tirando as escamas dos nossos olhos, para que a gente tenha o discernimento do time do Espírito. Não perca o time do Espírito. Sai dessa tristeza. Sai dessa tristeza. Chega. O tempo de ficar triste acabou. O Senhor está te dizendo aqui: agora é tempo de ficar alegre. Pastora, mas eu olho para a situação, eu não tenho motivo. Não é a situação que vai te dar motivo de alegria, é Jesus. O motivo da minha e da sua alegria. Jesus é a nossa esperança. Sai da tristeza, do abatimento. Chega, lava o rosto. Desperta, lava o rosto. E o Espírito derrama sobre você óleo de alegria, vestes de louvor. Você precisa de alegria para cultivar esse tempo que falta, pouquinho só de tempo que falta da sua aprovação, para você estar de pé na hora da colheita, na hora do recebimento da promessa, para você estar pronto para a hora de receber a promessa. O Espírito não te quer abatido, não te quer fraco recebendo promessa, porque quando a gente recebe a promessa, a gente anda, chora, se alegra, corre, celebra. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, trará consigo os seus molhos. Precisamos de vigor para celebrar a bênção, para celebrar a promessa. Precisamos de alegria para aguentar, esperar o pouco tempo que nos resta de deserto para herdar a promessa. O Senhor está falando conosco, você diz amém. Ah, Espírito Santo, fecha os teus olhos. Poderoso é o teu nome, Jesus. Glorioso é o teu nome, Senhor. Queremos dizer nesta manhã que o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa força. O Senhor nos tira do lugar da dor e o Senhor nos coloca a caminho de Canaã. O Senhor nos faz sair do lugar onde estávamos parados. O Senhor nos faz sair do lugar onde nós estávamos prostrados, e o Senhor nos traz para o lugar do caminho em direção à sua promessa. Paizinho, obrigada, Jesus, por esta manhã. Paizinho, obrigada, Jesus, pela tua palavra. Paizinho, obrigada, Jesus, por nos curar, por nos libertar. Obrigado pelas vendas que já caíram dos nossos olhos. Obrigada porque já podemos te ver como o Senhor é, libertador, salvador, Pai, amado das nossas almas. Muito obrigada, Jesus. O nosso coração é grato ao Senhor, porque o Senhor fez algo hoje aqui que ninguém poderia fazer dentro de nós. Declaramos porque cremos que viveremos frutos do que o Senhor fez nesta manhã dentro de nós. Frutos do que o Senhor fez nesta manhã dentro de nós. Cremos, o nosso coração sai daqui mudado. Cremos, o nosso coração sairá daqui transformado. Cremos, uma nova mente pelo Espírito nós recebemos agora. Declaramos: eu tenho a mente de Cristo. Declare
declara, igreja, eu tenho a mente de Cristo. Declara mais uma vez, eu tenho a mente de Cristo. Eu declaro que pensamentos novos, visões novas, que te trarão esperança, te mostrará o futuro, vem sobre você, vem sobre você, vem sobre a sua casa, vem sobre a sua família, vem sobre tudo aquilo que você possui. Eu declaro uma nova mentalidade o Senhor te dá para gerir o seu tempo, para gerir os seus negócios, para gerir o seu trabalho, para envio de um currículo. O Senhor te dá uma mente nova. Aleluia. Se coloca de pé, nós vamos adorar ao Senhor. Depois dessa canção, nós declaramos a bênção apostólica do Senhor para irmos em paz aos nossos lares.